Boa tarde, gente. O nosso grupo vai apresentar um trabalho sobre o efeito do laser na lesão nervosa periférica. Aqui estão os tópicos que a gente vai abordar nesse vídeo. Então, a introdução, o que são os nervos periféricos, anatomia básica, lesão nervosa periférica, graus e causas, degeneração valeriana e regeneração, o papel dos macrófagos, laser terapia, o que é, como age na inflamação nervosa, e um artigo sobre os efeitos da aplicação do laser de baixa potência na regeneração do nervo esquiático de ratos. Bom, eu vou iniciar o nosso trabalho falando sobre o nervo periférico, rapidamente, mas para contextualizar mesmo, falando sobre suas estruturas básicas, seu funcionamento. Então, o nervo periférico ele é constituído por prolongamentos das células nervosas, então, pelos axônios dos neurônios motores inferiores, que ficam na coluna anterior da medula espinhal, pelos axônios dos neurônios do sistema nervoso autônomo, eles ficam localizados nos gânglios simpáticos paravertebrais, ou pelos dendritos dos neurônios sensitivos, que aí eles são localizados nos gânglios das raízes dorsais. Os prolongamentos dos nervos periféricos eles são organizados em fibras nervosas, eles ficam dispostos paralelamente, e os grupos dessas fibras nervosas formam um feixe de fibras denominado fascículo, e que são revestidos por uma bainha de tecido conjuntivo. Por volta de todo esse tronco nervoso, então, a gente tem um tecido conjuntivo denso, que vai revestir e proteger os fascículos de tramas externas, que a gente chama de epineuro. Desse envoltório externo partem fibras de tecido conjuntivo, formando o perineuro, e que vai envolver conjuntos de fibras nervosas agrupadas e que constituem os fascículos nervosos, né? Lá a gente vai conter células como os fibroblastos, macrófagos, mastócitos, linfócitos e adipócitos. Dentro dos fascículos, cada uma das fibras nervosas ela é envolvida por uma camada de tecido conjuntivo frouxo, que seria o endoneuro. Isso, pode passar. Aí a gente vai ter as células de Schwann, que formam um tubo citoplasmático fino ao redor de cada fibra, e envolvem mais as fibras grossas com uma membrana isolante de múltiplas camadas, formando a bainha de mielina. Então, nas fibras não mielinizadas, a bainha de mielina ela é constituída por apenas uma camada de células de Schwann, e nas fibras mielinizadas ela é formada por múltiplas camadas. E aí, por isso, as fibras nervosas são classificadas em amielínicas, mielínicas finas e mielínicas de médio e de grosso calibre. A bainha de mielina ela vai proteger o axônio e vai aumentar a condução do impulso nervoso. Então, a gente tem as fibras amielínicas e mielínicas finas, que vão apresentar uma velocidade de condução mais baixa, e as fibras de médio e grosso calibre e mais mielinizadas, que vão apresentar velocidades de condução maiores. Aqui a gente consegue ver os plexos e suas regiões que se inserem na medula espinhal. Então, tem o plexo cervical, o plexo braquial, os nervos intercostais, o plexo lombar e o plexo sacral, ou sagrado, sei lá, pode passar. Aí aqui a gente pode ver uns exemplos de nervos periféricos e os plexos aos quais eles pertencem. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o nervo occipital menor e cervical transverso no plexo cervical, o nervo axilar, radial e mediano no plexo braquial. Pode passar. E os nervos femoral e obturador no plexo lombar e o nervo ciático no sacral. É isso. Bom, gente, eu vou começar a falar de lesão no nervo periférico. Antes de mais nada, eu quero avisar vocês que eu vou usar o termo degeneração valeriana, mas ele vai ser explicado mais para frente. Então, caso vocês não estejam familiarizados com o termo, não se preocupem. Bom, a lesão traumática de um nervo, ela provoca alterações em suas propriedades mecânicas e neuroquímicas, e aí leva à perda de características de acomodação dos movimentos, com um consequente déficit mecânico. Os nervos periféricos, eles são extremamente vulneráveis à pressão, então o acometimento deles não depende do nervo específico envolvido, mas da magnitude, do tipo de pressão e do tempo da compressão. As lesões dos nervos, elas foram classificadas em graus.
baseados na intensidade de comprometimento das estruturas do nervo e na intensidade das manifestações clínicas. A lesão de primeiro grau seria a neuropraxia, que ela é decorrente de um bloqueio da transmissão do impulso nervoso no local lesado, geralmente consequente de um processo de compressão intrínseca ou extrínseca, de curta duração e que provoca uma anóxia local dos neurônios por compressão dos vasos sanguíneos. A estrutura macroscópica do nervo ela fica preservada, só ocorre o comprometimento da bainha de mielina. A condição nervosa ela está preservada acima e abaixo do local da lesão, não ocorrendo a degeneração valeriana. A função motora ela é mais comprometida que a sensorial. E na sensorial, as sensibilidades conduzidas por fibras mais grossas de propriocepção e tato são mais atingidas que as conduzidas por fibras mais finas de dor e temperatura. A lesão de segundo grau, a axonotimese, ela se caracteriza pela presença de degeneração valeriana distalmente ao local da lesão e em pequena extensão proximamente à lesão, com um estreitamento dos axônios em alguns centímetros do coto proximal. Geralmente, ela é produzida por uma compressão mais intensa ou mais prolongada das arteríolas e da drenagem venosa neural, que causa um aumento da pressão intraneural suficiente para bloquear a passagem dos influxos de nutrientes através do axoplasma. Isso desencadeia um processo degenerativo do axônio da baía de mielina, mas tem a preservação do endoneuro. Nesse grau de lesão, a gente não observa uma resposta muscular à estimulação do segmento do nervo proximal à lesão, mas a estimulação do segmento distal pode provocar uma resposta motora por alguns dias e depois disso desaparece. O quadro clínico é de uma paralisia sensitivo-motor completa. As lesões de terceiro a quinto graus são as neurotimeses. E a lesão de terceiro grau, ela verifica-se dentro no qual o tubo de endoneuro também é acionado. A lesão de quarto grau, ela ocorre quando o fascículo é gravemente comprometido ou seccionado e tem a ruptura do perineuro. E a lesão do quinto grau, ela caracteriza-se pela ruptura completa do tronco nervoso, incluindo o epineuro. Nestas lesões, devido ao comprometimento do arcabouço conjuntivo de sustentação, verifica-se a perda da continuidade das fibras nervosas, a reação inflamatória ao trauma pode provocar a formação de tecido cicatricial dentro do fascículo ou do tronco nervoso e a regeneração axonal é dificultada. E aí, geralmente as lesões que ocorrem na prática clínica são as mistas. Num segmento de nervo comprometido, podem coexistir diferentes graus de lesão, desde a neuropraxia até a neurotimese, que poderão resultar numa recuperação funcional variável, dependendo da gravidade do comprometimento. E aí, quando se trata dos mecanismos de lesões agudas dos nervos periféricos, a gente tem laceração e contusão, que são causadas por instrumentos penetrantes, por fragmentos ósseos resultantes de fraturas e por armas de fogo. Nos ferimentos por instrumentos penetrantes e por fragmentos ósseos, ela é causada diretamente pelo agente, no momento do trauma. E nas lesões por arma de fogo, o nervo é deslocado abruptamente para fora do seu trajeto na passagem do projétil e em seguida retorna à posição original. Por estiramento, tração, geralmente acontecem durante movimentos exagerados na articulação do ombro, com ou sem luxação articular ou fratura do húmero da clavícula. Apesar de geralmente ocorrerem em traumatismos fechados, todos os graus de lesão podem acontecer, desde a avulsão de raízes da medula até a lesão de um tronco, que permanecem em continuidade e pode apresentar predominantemente axonotimese ou neurotimese. Por compressão e isquemia, ocorrem várias situações. Por pressão externa, como posturas viciosas, compressão por torniquetes ou por talas de gesso, ou por posturas extremas, durante anestesias para cirurgias ou durante o sono anormal induzido por intoxicações exógenas. As lesões observadas por isquemia, elas variam desde alterações discretas de mielinização até degeneração valeriana completa. Por choque elétrico.
Essas lesões, elas geralmente resultam do contato acidental de uma extremidade com fios de alta tensão, e a passagem de corrente elétrica de alta voltagem geralmente determina lesões nervosas e musculares. O mecanismo intrínseco da lesão por choque elétrico é discutível e pode ser atribuído à ação direta da corrente na fibra nervosa ou ao efeito térmico causado durante a passagem da corrente elétrica. Os segmentos dos nervos atingidos eles podem sofrer necrose completa e as células necrosadas posteriormente dão lugar ao tecido cicatricial. E tem por ingestão de drogas. Injeções de drogas próximas a nervos ou dentro deles podem causar lesões graves, nas quais o nervo permanece em continuidade. As drogas injetadas próximas ao nervo causam neurites e isquemia. As injeções intraneurais provocam degeneração axonal e da bainha de mielina por efeitos neurotóxicos. Oi, gente, eu vou falar sobre a degeneração e a regeneração do nervo. Então, quando acontece um dano severo ao nervo periférico, acontece a degeneração valeriana, degeneração axonal, quebra da mielina e infiltração dos macrófagos, que vai ser falado mais à frente pela Tainá. Então, a degeneração nervosa periférica, ela acontece em duas coisas. A degeneração retrógrada, que é a degeneração do coto proximal do nervo seccionado, pode passar, e a degeneração valeriana, que é a degeneração do coto distal. Essa degeneração valeriana acontece de 2 a 4 dias após a transecção do nervo. Ela faz a remoção e a reciclagem do axônio e do material derivado da bainha de mielina para preparar o ambiente para a regeneração. Do 2º ao 7º dia, os macrófagos se acumulam no coto distal e removem os restos mielínicos que estão em degeneração. E mais tarde, mais ou menos no 3º dia, as células de Schwann se proliferam e também realizam fagocitose. Agora eu vou falar os processos da regeneração nervosa periférica. Na 2ª e 3ª semanas após a lesão, ocorre o início de alguns mecanismos que vão fazer mudanças estruturais e funcionais no corpo celular. E aí acontece o aumento do volume do corpo celular, o deslocamento do núcleo para a periferia, e entre outros. Aí acontece o neurotropismo, ou quimiotaxia, que são mecanismos de orientação e regulação do crescimento axonal. Com a lesão da bainha de mielina, as células de Schwann são estimuladas para sua proliferação e divisão, e aí elas se alinham para fornecer um caminho para as fibras do nervo em regeneração, como se fosse um túnel que vai realmente guiar o crescimento. E aí os axônios passam a produzir brotos colaterais e terminais, que vão competindo entre si pelas substâncias tróficas fornecidas pelos órgãos-alvo no coto distal para realizar suas conexões. Aí existe uma protuberância a nível distal de cada broto, que se chama cone de crescimento. E para acontecer o crescimento desse cone, precisa de substâncias, que são os fatores de crescimento, que ajudam na sobrevivência, na extensão e maturação axonal, principalmente o fator de crescimento nervoso, que é o NGF. Aí, entre a membrana da célula de Schwann e o cone de crescimento, existem moléculas que fazem a interação desses dois componentes, que chamam moléculas de adesão celular. Não existe um tempo definido para a reparação sensorial e os nervos buscam seus órgãos-alvo para realizar suas novas inervações. Em animais, a remielinização inicia-se após 8 dias do axônio já regenerado, sendo inicialmente envolvido pelas células de Schwann e seus tubos endoneurais, que se enrolam formando a bainha de mielina. Para que ocorra uma boa recuperação da função após a regeneração do nervo, os axônios precisam ser conectados com seus alvos originais, formando as terminações nervosas funcionais. Então, para dar início, eu vou explicar o que são os macrófagos. Macrófagos são células de defesa, eles são provenientes do sistema hematopoético, ou seja, eles são da medula óssea, né? Células-tronco. E eles têm alta capacidade fagocítica, eles estão envolvidos na eliminação de células e partículas estranhas do organismo. Antes de dar continuidade, vocês têm que entender de forma breve
como é a origem e subtipos deles. Então, basicamente, eles são provenientes de células tronco, né, que estão na medula óssea. Então, sob a regulação dessas citocinas, eles vão se diferenciar em células mononucleares e gradualmente irão se transformar em pré-macrófagos e depois macrófagos maduros. Quando maduros, eles podem ser liberados na corrente sanguínea. Então, por fatores estimulantes, eles se diferenciam em seus subtipos. O M1 são pró-inflamatórios. Eles vão secretar citocinas e eles vão agravar o processo de inflamação, que é basicamente promover a remoção de detritos. E os M2, eles são anti-inflamatórios. Eles vão promover a resposta anti-inflamatória, que é proliferação celular, maturação, resolução da inflamação e angiogênese. Eu vou falar do papel dos macrófagos na lesão nervosa, então. Então, quando ocorre a lesão, vai ter a degeneração valeriana. E eles vão ser recrutados no papel da regeneração. O que pode atrapalhar essa regeneração é uma hipóxia local e uma necrose do tecido. Então, primeiramente, eu vou falar como os macrófagos vão responder à hipóxia. Então, a resposta dos macrófagos, logo já vou adiantando que é a angiogênese. Vou falar como acontece. 2 dias aproximadamente após a lesão, vai ter células hipóxicas no sítio lesionado. E os macrófagos vão realizar a síntese do HIF1-alfa, que é aquele fator de transcrição. E com isso, vai ter a expressão do VEGF-alfa, que é o que promove a angiogênese. Então, vai estimular a proliferação e migração de células endoteliais. 3 dias após a lesão, a gente já pode observar uma vascularização da área, ou seja, já ocorreu essa angiogênese. A angiogênese ela é realizada por macrófagos do tipo 2, aquele M2. Eles vão secretar interleucinas e o VEGF, interleucina ela é anti-inflamatória, e o VEGF ele vai proliferar, né? Ele vai estimular a angiogênese. Então, é isso. Essa angiogênese vai servir também como uma via de migração das células de Schwann. Bem, então os macrófagos contribuem para a migração das células de Schwann a partir da angiogênese e também para a proliferação. Então, a partir de síntese e liberação de interleucinas, os macrófagos estimulam a proliferação das células de Schwann. Então, elas são proliferadas, usam os vasos da angiogênese para a migração e, por conta de fenômenos bioquímicos que acontecem na degeneração valeriana, elas se tornam capazes de realizar fagocitose. Bem, e meio que para contextualizar agora, uma explicação que eu vou dar, eu preciso mostrar que os macrófagos agem como anti-inflamatórios e eliminadores. Então, ocorre a lesão e tem o recrutamento de macrófagos tipo 1, que são os de ação pró-inflamatórios. E eles vão eliminar detritos. Aí, após isso, vão ser recrutados macrófagos do tipo M2. E eles são anti-inflamatórios. Então, eles vão proliferar e negrar as células. Se fica apenas nos macrófagos tipo 1, vai se tornar uma inflamação crônica. Então, aqui eu vou resumir tudo que eu falei para vocês até o momento. Então, a gente tem o nervo lesionado e quer que ele se regenere, se repare. Então, na degeneração valeriana, tem o recrutamento dos macrófagos, eles vão detectar a isquemia, né? E vão liberar os fatores de estimulação endotelial. Com isso, vai acontecer a angiogênese. Tudo isso também vai estimular os fatores da proliferação de células, que vai proliferar as células de Schwann, e elas serão capazes de migrar, formando aquele tubo de reparação. Aqui eu mostro o M1 e M2 agindo,
Porque, como eu disse, se tiver apenas o M1, vai se tornar uma inflamação crônica. Então, é necessário ter esse equilíbrio. E a outra via de reparação é pelas células de Schwann, que na degeneração valeriana sofre a desdiferenciação, que é basicamente aqueles fenômenos bioquímicos que eu mencionei, fazendo com que ela se torne uma célula fagocítica. Então, junto com o macrófago, ela vai eliminar os detritos e reparar o nervo. Essa aqui é uma outra via que eu não comentei, que é outro assunto, que é sobre engenharia de tecidos. Então, o nervo, para se reparar, precisa de todos esses acontecimentos. E caso esses acontecimentos não ocorram e sejam prejudicados, é necessário ajudas externas para isso. E é por isso que a gente vai falar do laser. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho agora da laser terapia. Vou começar falando um pouquinho do laser em si, de como ele funciona, e depois eu vou vou falar um pouco do laser na regeneração dos nervos, né? Bom, primeiramente, o laser, ele consiste nessa luz que é estimulada por radiação e ele vai ser classificado em duas intensidades, laser de alta intensidade e laser de baixa intensidade. O de alta intensidade, ele vai ter propriedades térmicas, ou seja, ele vai produzir calor e vai ter uma ação mais destrutiva. Um exemplo de aplicação dele é na analgesia muscular. O laser de baixa intensidade, ele vai ser o que a gente vai estar utilizando no nosso exemplo dos nervos. Ele é atérmico e ele vai focar na parte de fotoestimulação. Exemplo de aplicação dele é na cicatrização de feridas e regeneração de nervos. Bom, falando agora um pouco dos efeitos fisiológicos, quando o laser ele entra em contato com a pele, vão existir fotorreceptores que vão interagir com ele. Os fotorreceptores são a mitocôndria e a membrana celular. Quando a mitocôndria reage com o laser, vai aumentar a taxa de replicação dela e vai aumentar, consequentemente, a taxa de respiração e síntese de ATP. Esse é o primeiro efeito primário. O efeito secundário vai ser a angiogênese. Então, vai aumentar o fluxo sanguíneo e nutrição tecidual. Então, os efeitos terapêuticos do laser vão ser ação cicatrizante, modulação da resposta inflamatória, analgesia e redução de edema. Então, ele vai ser muito utilizado na fisioterapia. Falando agora um pouco da ação do laser na inflamação, ele vai ser um método terapêutico, os seus efeitos vão agir nas células e ele vai estimular a atividade funcional do nervo e vai trazer efeitos anti-inflamatórios e analgesia. Bom, trouxe alguns estudos agora que comprovam a eficácia do laser no tratamento de lesão nervosa periférica. O primeiro estudo que eu trouxe, ele é de 2014, ele demonstrou que o laser de baixa potência, ele melhora a recuperação funcional do nervo. Ele vai diminuir o edema e o número de células mononucleares. E a aplicação dele a partir do 7º dia teve melhores resultados do que na do primeiro dia do pós-operatório. Então, o tratamento ele deve ser contínuo. Pode passar. Próximo estudo, ele demonstrou que o laser de baixa potência aumentou o crescimento axonal. Então, ele já começou a agir na parte da regeneração dos axônios. Ele aumentou a expressão de motoneurônios retógrados da medula espinhal. Maior intensidade no fator de crescimento nervoso da proteína, né? Maior angiogênese e fibras nervosas bem mielinizadas. Então, teve crescimento de novos vasos e as fibras começaram a ficar mielinizadas de novo. Então, e o resultado disso foi a melhor recuperação motora. Um outro estudo também demonstrou que a aplicação do laser pós-lesão diminuiu a degeneração valeriana, aumentou a expressão de células de Schwann,
que vão produzir a mielina. Aumentou a densidade oxigenal e a revascularização, exibindo melhora na regeneração neural no 3º dia de tratamento. Então você pode ver que a atuação do laser ela não é imediata. Tem que, no mínimo, 3 dias de tratamento começa a ter resultados interessantes. E o último estudo, ele observou que teve aumento da espessura da bainha de mielina e aumento nos níveis de expressão da GAP43, que é um marcador de crescimento neuronal, que se localiza apenas em fibras nervosas e participa da regeneração de nervos periféricos, após a lesão de esmagamento. Pessoal, vou mostrar um vídeo agora, que ele vai mostrar um pouco do laser, né, do aparelho em si, como ele funciona, e explicar um pouquinho da atuação dele, atuação clínica, né? Então, pode passar. Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre um recurso de fototerapia que eu particularmente utilizo na minha prática clínica para a reabilitação dos meus pacientes ortopédicos, que é o laser de baixa intensidade. No meu consultório, na verdade na minha clínica, eu utilizo este laser, no qual ele é bem pequeno, fácil manuseio, fácil para você levar de um lado para o outro. Ele vem com uma maletinha onde você pode levá-lo de um lado para outro. Ele é extremamente prático na sua aplicação, onde eu tenho aqui, tanto nesse laser, tanto a luz, não sei se está dando para captar direito, tanto a luz vermelha como a luz infravermelha. Então eu posso selecionar qual o comprimento de onda que eu quero. Se eu quero a luz vermelha, então aqui eu tenho o tratamento mais daquelas lesões que nós chamamos aquelas lesões mais dérmicas, aquelas lesões mais tissulares, mais superficiais, mais no processo de cicatrização desses tecidos, então no nível da derme. E também nós temos o laser infravermelho, no qual ele já tem um comprimento de onda maior, eu tenho uma profundidade maior na aplicação desse laser, então que nós utilizamos muito para os nossos pacientes ortopédicos, ok? E também nós temos aqui a intensidade já em joules, aonde eu posso selecionar quantos joules, ou seja, quanto de energia eu vou fornecer para esse tecido-alvo no momento da minha aplicação. Então fica aqui a minha dica para vocês que ainda não conhecem, se interagirem mais sobre a aplicabilidade do laser de baixa intensidade na prática clínica de vocês. Isso vai agregar muito no tratamento de vocês com seus pacientes ortopédicos. Para aprofundar processo de reparo após a lesão nervosa, existem estudos experimentais que produzem essas lesões em animais, depois aplicam recursos fisioterapêuticos com o intuito de recuperar, de melhorar a capacidade funcional desses animais. E a gente trouxe um artigo, tinha alguns estudos sobre isso, mas a gente gostou desse, e o título dele é Efeitos da aplicação do laser de baixa potência na regeneração do nervo esquiático de ratos. A lesão feita foi por esmagamento no nervo esquiático. A lesão foi feita com os ratos sedados e com uma pinça de precisão. 20 ratos adultos participaram desse estudo, de peso médio de 300 gramas. Esses 20 ratinhos eles foram divididos em grupos de 5 ratos, 4 grupos, e são os grupos P7, L7, P14, L14. P é para placebo, então foram os ratinhos que receberam, foi o grupo placebo, e L é para laser, então foram os ratos que tiveram efetivamente a aplicação do laser. E a numeração é para a quantidade de dias de estudo. O aparelho utilizado
foi esse laser pulse Ibramed, com um comprimento de onda de 830 nanômetros, densidade de energia de 4 joules por centímetro quadrado, área de feixe 0,62 centímetro quadrado, potência de emissão 30 megawatts. Como que foi realizado esse estudo? A irradiação foi contínua, o tempo de aplicação do laser foi de 4 segundos. Nos grupos que tiveram aplicação, que foi o L7 e o L14, o laser foi disparado apenas uma vez e a aplicação foi pontual, ou seja, foi só sobre o nervo isquiático. Durante esse procedimento, os ratos não foram sedados. O mesmo procedimento, só que com o laser desligado, foi feito com os grupos P7 e P14. Quando acabou o estudo, os animais foram submetidos à eutanásia e os nervos foram dissecados e fixados em paraformaldeído, tamponado por 24 horas. Também foi adicionado corante para se fazer a análise desse material. Vou falar um pouquinho agora sobre os resultados. E nada melhor que gráficos, né, para a gente conseguir visualizar melhor esses dados. A gente tem aqui o primeiro tópico, que é a degeneração axonal. A gente vê que não teve uma diferença tão grande, né, entre os grupos, né, que não seja significativa, né, houve diferença, mas não uma diferença significativa. O que não acontece, por exemplo, aqui nesse segundo gráfico sobre a degeneração da baía de mielina. A gente vê que teve uma diferença bem grande, principalmente entre P7 e L14, né? P7 teve uma degeneração bem maior em relação ao grupo L14. Infiltrado inflamatório, a gente vê também que houve uma diferença bem grande, principalmente em relação a L7 e a L14. Esse infiltrado inflamatório ele ocorre logo após a lesão. Em relação aqui ao próximo gráfico, a gente vê uma diferença também bem grande em relação aos fibroblastos, né? Tanto P7, P14 e L7 tem uma diferença bem grande em relação aos tratados de laser por 14 dias. Aqui nós temos algumas imagens para a gente fazer essa comparação. A gente vê a diferença do perineuro. Aqui o P7 ele tem um perineuro bem mais espaçado em comparação ao L7. E outra coisa também que é importante de ressaltar, que é esses sinais inflamatórios aqui que tem nesse grupo, né, o P7. Também colocando em comparação o L14 com o P14, a gente vê que no L14 houve axônios regenerados, né, e uma grande quantidade de colágeno no endo neural, que foi produzido pelos fibroblastos, né. Por isso que aquele gráfico mostra bastante essa diferença. E ele promove essa sustentação das estruturas. O que a gente não vê no P14, por exemplo, a gente vê sinais de reação inflamatória ainda presentes, tanto no perineuro quanto no endoneuro, e não há nenhuma evidência da regeneração axonal. Foi colocado em discussão dentro desse artigo, que é importante a gente ressaltar antes da gente falar sobre essa discussão, é que ele é um modelo muito utilizado, né? Pelo motivo dele avaliar essas funções sensitivas e motoras, tanto pelo baixo custo do animal, por exemplo, né? Os ratinhos são de um custo barato, né? E são acessíveis. E também eu acho que é o principal ponto aí, que é em relação à comparação, né? Entre a regeneração. Tudo bem que a regeneração dos humanos são mais rápida, né? Mas dá pra gente fazer essa semelhança, né, com relação à sua morfologia, ao processo fisiológico, biológicos envolvidos. Então, por isso que é um experimento muito utilizado, né, dentro dos estudos relacionados a isso. Outra coisa interessante que é importante ressaltar é sobre a pinça, né, que foi utilizada durante esse experimento. É uma pinça que permite uma padronização de todos os ratinhos aí que estão sendo estudados, né. E é uma técnica simples e que faz com que não necessite de um reparo cirúrgico, né? Apenas com um tratamento terapêutico já consegue acontecer essa regeneração. É importante a gente levar em consideração também que na prática o laser já é empregado, né? Empregado em muitas doenças, né, no sistema musculoesquelético. Porque a lesão do nervo periférico
ele já é muito comum também, né? Principalmente dentro da prática clínica. Então, ele já é considerado, né, um coadjuvante nesse tratamento. Como a sua efetividade praticamente já foi comprovada, então, que os artigos e estudos procuram mais entender e colocar em comparação em relação ao melhor comprimento de onda, o número de aplicações, período de radiação, tempo de tratamento. Então, é mais sobre isso mesmo que os artigos procuram abordar, né? Então, a laserterapia de baixa potência já influencia na regeneração do nervo periférico. Então, ele faz nessa discussão também algumas comparações com alguns artigos, né? Dentre eles, algumas coisas citadas é importante de ressaltar aqui, que é a função motora que ela retorna ao normal, ou próximo disso, no prazo de 60 dias, né? Nesse artigo que ele fez comparação, era também usado uma carga de 15 kgf por 10 minutos. O laser de baixa potência também foi utilizado em outro artigo, também foi feito um tratamento com 4 joules durante 10 dias consecutivos. E o laser também se mostrou eficiente, né, no anti-inflamatório para tendões e nervos, né? Então, não só para nervos, mas como para tendões também, quando comparado, né, com outros artigos, a gente pode comprovar isso também. Então, colocando em conclusão, né, o tratamento, né, do laser por 14 dias, ele apresenta uma menor quantidade de infiltrado, né, que os outros grupos, e uma quantidade maior, bem maior de fibroblastos, né. Esse achado, né, desse artigo, ele bate, né, com outros autores, principalmente sobre a questão inflamatória do laser, né, sobre a sua ação em relação ao processo inflamatório. Esse dado ele sugere, né, que o laser facilite a regeneração nervosa e ele pode ajudar com estudos prévios. E também a resposta inflamatória ela pode ser normalizada ou reduzida pelo efeito do laser, como a gente já viu. Então, a gente pode concluir que os resultados obtidos com a terapia de aplicação do laser com 830 nanômetros, com a sua dosagem de 4 joules por 14 dias, ele contribui sim para a diminuição do processo inflamatório, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nossa apresentação, que vocês tenham entendido acima de tudo. E é isso. Forte abraço, muito obrigada pela atenção.